Eu agradeço aqui, primeiramente a Deus, agradeço a Deus imensamente pela rica oportunidade, porque Deus é bom o tempo todo, e depois também agradeço ao pastor Moisés por ter lhe concedido essa oportunidade, para que hoje aqui eu pudesse falar um pouquinho daquilo que Deus tem nos proporcionado, que Deus tem feito para cada um de nós. Nós estamos aqui então numa campanha baseada no livro de Josué, no seu capítulo 24, versículo 15, em especial focando a parte B do versículo, onde Josué declara que ele e a tua casa, ou seja, ele e a sua casa servirá ao Senhor, não importando qual seria a direção que aquelas pessoas viessem a tomar. Glória a Deus. Antes de eu entrar aqui nesse contexto da passagem onde Josué faz essa declaração, também queria falar um pouco de Josué. Josué, como todos sabem, ele é um egípcio. E por que ele é egípcio? Porque nasceu no Egito. Quem nasce no Egito é um egípcio. Ele não cultuava os deuses egípcios. Sabemos que o povo do Egito eram politeístas. Já Josué cultuava o Deus de Israel. Josué, ele é da tribo de Efraim. A tribo de Efraim, para quem não sabe, eu creio que toda a igreja conhece, porque a igreja do Senhor é um povo que busca conhecimento. Efraim, então, foi o segundo filho de José. Nós temos ali Manassés, e depois nós temos Efraim. Então ele é da tribo de Efraim. José também era casado com uma egípcia. Essa de fato era egípcia nata, porque ela era filha de Potífera, Azenate. Potífera era o sumo sacerdote da cidade de On, ali no Egito. Potífera também, Azenate também quer dizer, significa aquele que Ra deu. Ra é aquele deus egípcio com corpo humano, cabeça de águia e que tem um sol no centro. Esse é o deus Ra. Essas são crenças interessantes, mas que nós sabemos que são todas idolatrias. Então, Josué vem daí. O primeiro nome de Josué, na verdade, era Oséias, que significa salvação. Mais tarde ele teve seu nome mudado para Josué, ou seja, Yoshua. Então, salvação se tornou então Javé salva. Isso aí definiria qual seria o papel de Josué dentro de Israel, ou na direção do povo de Deus. Esse homem que era um homem fidelíssimo. Diz que alguns estudiosos acreditam, inclusive, que ele recebeu para que conseguisse vencer tantas batalhas, treinamento especial dos soldados egípcios. Mas tem uma coisa interessante. A gente fala que Josué ele era fidelíssimo a Deus e ao seu líder Moisés. E até parece que ele queria que somente Moisés pudesse ser cheio do Espírito de Deus. É uma coisa tão interessante, porque quando ele recebe aquele relato lá de que dois homens, Eldade e Medade, estavam falando em línguas, profetizando, ele falou para Moisés: proíbe eles, proíbe. Entendeu? Proíbe. Moisés falou assim: que é isso? Quem dera eu, se todo homem em Israel for cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. E é isso que Deus quer para cada um de nós aqui, que nós sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus. O que Deus quer é que cada um de nós venhamos profetizar, assim como aqueles homens profetizavam. Então, o Moisés volta para Josué e diz: não, deixe eles profetizarem. Me faz lembrar também aquela passagem que os discípulos chegam até Jesus e falam assim: mas tem alguém expulsando o teu nome? E nós não proibimos. Jesus falou assim: não faça isso, jamais, porque aquele que não é contra mim é por nós. Ou seja, e ninguém pode expulsar demônio em meu nome, sem que não acredite em mim. Ninguém que não acredita em mim nesse nome pode expulsar demônio.
Glória a Deus. Então todos aqueles que expulsam demônios em nome de Jesus é porque eles creem em Jesus. É porque eles confiam em Deus. Isso é muito interessante. Diferentemente daquela passagem de Atos, quando aqueles homens vê Paulo expulsando os demônios lá, eles pensam que é uma magia que ele faz. Então que eles também poderiam falar, chegar para os demônios e falar, sai em nome de Jesus. O demônio falou assim, bom, Paulo, eu conheço, mas e vocês? Vocês não sei de onde vêm, entendeu? E botaram aqueles homens para correr. Então que coisa boa é a gente ser cheio do Espírito Santo. Deus é maravilhoso. Como líder militar, Moisés selecionou, ele fala que Josué, ele colecionou inúmeras batalhas. É claro que eu estou usando aqui um hipérbole para falar que ele colecionou inúmeras batalhas, mas aqui de fato ele foi um homem que venceu muitas e muitas batalhas. Mas tem algumas coisas interessantes aqui que eu fiz questão de anotar, até porque nós não somos robôs para eu falar para a igreja. Isso tudo pela misericórdia do Senhor. Eu sou totalmente dependente de Deus. Glória não é um papel nem nada que traz unção, mas o Senhor que nos unge com a tua palavra. Olha só, guiado por Deus, Josué mostrou-se realmente um exímio estrategista. Mas diferentemente dos outros conquistadores, por exemplo, quando eles conquistavam a cidade, eles subjugavam aquela cidade, matavam as pessoas e etc. Já o caso de Josué, quando eles ganhavam uma batalha, aquelas pessoas que queriam se converter ou se convertiam a Deus, ganhavam liberdade, poderiam viver tranquilamente no meio do povo de Deus. Então, olha só, eu creio também que tudo isso aí ele aprendeu com Moisés. Quem aceitar o Senhor Jesus, quem se converter a Deus, Jesus ainda não tinha vindo, quem se converte a Deus, quem se dobra diante desse Deus, quem se curva diante desse Deus, então merece perdão e não deve ser de forma alguma importunado. Esse então é Josué. Aleluia! Glória a Deus. Então uma coisa interessante também, ainda estou falando de Josué, da pessoa, a gente costuma dizer que forças armadas de vários lugares, de vários países, costumam se basear num livro muito interessante, que eu creio que alguns aqui já leram, chamado A Arte da Guerra. Esse livro, A Arte da Guerra, é de autoria de Sun Tzu, que viveu no ano 500 a.C. Então, os americanos, por exemplo, se inspiram muito nesse livro para fazer guerra. É muito interessante. Algumas empresas também compram esse livro até para uma questão de estratégia de marketing. É um livro muito interessante de Sun Tzu. Sun Tzu, ele era general e também um filósofo, um grande homem chinês que viveu nos anos 500 a.C. Mas eu, Luciano, acredito então que Sun Tzu, ele se espelhou também em Josué. Josué viveu 1000 anos antes de Sun Tzu. Que Josué, então, esse fato de Josué ocorre há 1500 anos antes da era cristã. Sun Tzu, 500 anos. O que acontece? Tem uma coisa muito interessante, olha só, como eu disse, ele viveu 1000 anos antes de Sun Tzu, e olha o que aconteceu. Pois Josué, 1000 anos antes, liderou um exército contra a cidade fortificada de Ai. A Bíblia relata de forma minuciosa que a cidade era praticamente impenetrável. Então Josué instigou o rei a sair da cidade, na captura dos israelitas. O problema é que o rei, quando foi atrás do povo, ele não se deu conta de que Josué tinha botado um batalhão de soldados de trás da cidade, uns 5.000 homens. Quando ele se deu conta que ele tinha caído numa armadilha, era tarde. Foi capturado. Então mostra como esse homem de Deus, ele é um guiado pelo Espírito Santo do Senhor, e que Deus sempre estava com ele em todas as ocasiões. Aleluia! Aleluia! Outro fato interessante também para falar de Josué, para nós entendermos bem quem a pessoa de Josué, a personalidade de Josué, quem era Josué, qual era a visão de Josué, como ele confiava em Deus, é porque a gente tem que ler essas passagens. Naquele caso dos 12 espias, por exemplo, é uma outra passagem bastante interessante, que Moisés enviou 12 espias para espiar a terra prometida.
Depois de 40 dias caminhando e observando a terra prometida, os 12 espias retornaram ao arraial do povo de Israel, liderado, claro, por Moisés e Arão, e relataram que viram, ouviram e provaram. Olha só, os pontos iniciais são comuns a todos, e todos concordam que a terra é muito boa, olha só, produtiva, que emana leite e mel, que tem fontes de água e que tem uvas maravilhosas. Eles apresentam os frutos da terra. Olha só, entretanto, a conclusão final deles é antagônica. Eles fazem um relato tão tenebroso ao povo, que o povo se enche de pavor e deseja retornar então para o Egito, a lutar com os gigantes que devoram homens. Mas o interessante aí é que dois homens se destacam: Josué e Caleb. Josué e Caleb, eles falam: jamais nós retornaremos. Eles rasgam suas vestes e diz que vão à luta, porque Deus certamente os entregará a vitória. Confiante em Deus, eles foram e venceram. Então, para a gente entender bem aí quem era esse homem, uma coisa bem interessante, glória a Deus, a respeito aí de Josué. Glória a Deus, aleluia. Então vamos ler aqui a passagem, a dita passagem de Josué no seu capítulo 24 e versículo 15, que diz: glória a Deus, porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Ou seja, eu, porém, e a minha casa serviremos a Deus. Agora alguns vão questionar, algumas pessoas questionam, porque nós somos questionadores. Por exemplo, quem era a casa de Josué? Quando você fala assim, eu e minha casa, você diz assim, ó, minha esposa, meus filhos. Você não fala seus irmãos, tal. Normalmente essa expressão se aplica ao cônjuge, né, e os seus descendentes. A Bíblia, ela em nenhum momento ela traz um relato sequer de filhos de Josué. Em nenhum momento você vai ver na Bíblia escrito que Josué teve filhos. Mas também a Bíblia não diz que ele não teve. Algumas pessoas já deram nome para filhos de Josué. Nós não temos como dar nomes para filhos de Josué. Mas nós entendemos, através desta passagem, que ele teve sim família. No entanto, o que nos parece é que era uma família que não tinha nenhuma expressão bíblica. E em face disso, você não vê então mencionar a descendência de Josué. É o único lugar que você pode ver aqui que Josué fala: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O interessante é que quando Josué fala isso aí, até parece que está zombando daquelas pessoas, porque ele fala assim, aí você vira para a pessoa e diz assim: bom, depois dessa longa jornada, vocês vão escolher aos deuses de barros que vocês e seus pais serviam, aos deuses de madeira, que não abraça, não apalpa, não cheira, não fala, não ouve. Vocês podem escolher esses deuses que seus pais serviam, ou servir ao Deus vivo, ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, porque eu e a minha família serviremos ao Senhor. Glória a Deus. O interessante também é que Josué fala isso logo ao final do seu livro. São as últimas instruções de Josué, porque ele estava para morrer. Josué morreu com 110 anos. Então são as instruções. E baseado nisso aí, eu acho que foi o pastor, ele escolheu de forma inspirada pelo Espírito Santo,
esse versículo porque é muito importante que nós cresçamos e que a nossa casa venha a servir o Senhor, mas nós também temos que entender o que significa eu e a minha casa servirmos ao Senhor. Como é, em que situação que nós podemos falar, eu e minha casa servimos a Deus? Glória a Deus. Porque nem todas as pessoas podem falar isso. São poucas pessoas que podem falar assim, eu e minha casa servimos a Deus. Eu, pela misericórdia do Senhor, eu posso falar isso, pela misericórdia de Deus. Não porque sou alguma coisa, mas eu me alegro com isso. Até tem um relato, por exemplo, a Cida outro dia chegou para mim e falou assim, eu cheguei no quarto e lá estava a Brenda orando. Ela não tinha visto a mãe dela. Ela falou assim, a Brenda estava orando e pedindo a Deus para ajudar ela a obedecer, porque ela tem vontade de obedecer, porque ela não sabe o que acontece, que ela não consegue obedecer. Poxa, então isso, eu me alegrei com isso aí. Ela pedindo a Deus, Senhor, me ajuda, porque eu quero obedecer meus pais, mas às vezes eu não consigo, sabe? Então, para a gente isso é muito bom, mas isso significa criar teus filhos debaixo da graça do Senhor. Deus é maravilhoso. Então, Josué, ele é um homem que ele conheceu, ele teve ensinamento, ele foi ensinado, ele viu o que Deus fez por Israel, ele lutou várias batalhas, em todas as batalhas Deus deu vitória para eles. Aleluia, glória a Deus. glória a Deus. E Josué então, ele tinha testemunho para dar. Inclusive Josué e Caleb, eles foram os únicos a sair do Egito que entrou na terra prometida. Josué, quando saiu do Egito, ele tinha 40 anos. 40 anos. Olha só. E toda aquela geração, ou praticamente toda, morreu porque pecaram. Mas esses homens, eles continuaram fiéis até o final. Uma coisa interessante também, inclusive estava comentando com a Cida, muitas vezes nós pedimos bênçãos para o Senhor. Muitas vezes nós pedimos para que o Senhor nos ajude. E o que acontece? Mas só que você fica sentado ou sentada e não age. A gente vê, Josué presenciou todos esses acontecimentos, por exemplo, ali na travessia do mar, que o povo, quando se deparou ali com o mar, e logo atrás vinha os carros de Faraó com seu exército terrível para matá-los, e eles então voltam para Moisés e começam a clamar a Moisés, né, e falando: nós viemos do Egito para morrer aqui, não seria melhor sermos escravos lá? Então Moisés vai até Deus, e quando ele fala com Deus, Deus diz assim: Moisés, o que eu estou ouvindo de vocês? Manda esse povo marchar, Moisés. Aleluia. É o que Deus diz para você nesta noite. É o que Deus diz para nós nesta noite. Se você quer que Deus faça alguma coisa para você, caminhe. Aleluia. Ação é oração. Oração, confiar é oração. Não é ficar só orando ali, orando, pensar que Deus vai dar algum pacote de dinheiro. Não, é oração. Quando você ora e você vai, então Deus fala assim: agora sim eu vou abençoar. Deus abre a porta do emprego. Deus vai com você onde quer que você esteja, mas você tem que orar e confiar no Senhor, buscar o Senhor. Aleluia. Josué sabia de tudo isso, e é por isso então que Josué, ele relata dessa forma para o povo. Maravilhoso, Jesus. Uma outra coisa interessante. Então, dentro desse contexto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Josué declara então que ele havia passado para o seu povo quem era Deus, como Deus agiu, eles viram Deus agindo. E uma coisa, quando o chefe de uma casa, quando você toma uma decisão, no caso religioso, até de outras formas, a tendência é que a família venha seguir o genitor. Nós podemos, as bênçãos do Senhor, ela se estende também a todos. Aleluia. Se estende a todos, é bem interessante isso aí. Olha só, Abraão é chamado por Deus e se submete ao chamado de Deus. Tem seu nome mudado para Abraão, de Abraão para Abraão, e recebe uma promessa que se estende à sua descendência. É Gênesis 17,
7 ao 14, Deus faz uma promessa para Abraão, porque Abraão foi chamado. Quando ele ouviu Deus chamando, ele obedeceu ao chamado de Deus, ele se submeteu a Deus. Aleluia, glória a Deus. E toda a família de Abraão foi abençoada. É assim também que Deus quer fazer contigo. Se você ficar na presença do Senhor, se você buscar o Senhor, certamente as bênçãos do Senhor estarão sobre a tua casa. Glória a Deus, aleluia. Nós podemos ver também aqui a conversão do carcereiro em Atos 16, do 31 a 33, que diz assim, ó: responderam-lhes: crês no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Aleluia. Eles pregaram a palavra de Deus entre todos da sua casa, naquela mesma hora da noite, cuidando deles. Lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Aleluia. Olha que coisa gloriosa. Então, quem está na presença do Senhor, a sua casa é abençoada. E é por isso que nós podemos dizer: se você busca o Senhor, se você prega a palavra do Senhor para os teus filhos, se você é exemplo de pessoa, certamente você poderá falar isso aí. Glória a Deus, aleluia. Outra passagem também é 1 Coríntios 1:16, que diz: batizei também a casa de Estéfanas. Eu não vou ficar lendo todas as passagens aqui, porque nosso tempo ele ruge e nosso microfone ajudou um pouco também, mas vou dar uma acelerada aqui. Não é diferente também, irmãos, no caso de Lídia. Depois de ouvir a Paulo, temeu a Deus e se converte e foram batizadas, e toda a sua casa foi batizada. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa. A pessoa que teme a Deus, a tua casa é abençoada. Glória a Jesus. Isso é glorioso. Ainda tem uma novidade. Se vocês forem em 1 Coríntios, no seu capítulo 7 e versículo 14, vocês vão ver Paulo falando o seguinte: se a mulher, ou se o varão é incrédulo, se o varão for incrédulo, ele é santificado pela esposa que serve a Deus. Não significa com isso que ele é salvo, é uma outra questão. Verdade, Jesus. Mas ele é abençoado, ele é santificado. Lá está dizendo que ele é santificado. Olha só, e se for ele, o varão que serve a Deus e sua esposa não, ela é santificada em função do teu esposo que se... Rapaz, olha só. Aleluia. Toda casa é abençoada. Toda casa abençoada. Quando um serve. E agora imagina quantos todos buscam o nome do Senhor. Glória a Deus. A importância de nós ensinarmos nossos filhos, para que nós possamos declarar que eu e minha casa serviremos a Deus. Nós podemos ver também no caso de Timóteo. Timóteo é um caso bastante interessante. 1 Timóteo 1,5, que diz assim, ó, Paulo falando novamente. Nós sabemos que Timóteo, o pai de Timóteo, não era cristão, né? Timóteo era filho de pessoas de família mista, vamos dizer assim, nacionalidade mista, né? Nós temos no caso da avó de Timóteo, que é Loide, e a sua mãe Eunice. Paulo fala, olha só o que ele fala: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, da tua fé sem fingimento. Olha que coisa maravilhosa. A mesma que habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Ou seja, nós podemos entender aqui: a avó passou para a mãe, que passou para o filho. A avó que ensinou para a mãe, que ensinou para o filho. Aleluia. Depois nós vamos lá para Juízes, e a gente vê, infelizmente, o que acontece com aquelas pessoas, porque eles, ao invés de ensinar teus filhos os caminhos que devem andar, não ensinavam. E aí sempre Deus tinha que ir lá e resgatar aquele povo da mão dos inimigos, porque eles negligenciaram o ensinamento do Senhor. Olha só. Agora, irmãos, eu quero ler uma coisa bem interessante aqui para a igreja. Esses dias eu fiz uma tradução de um material. Eu recebi uma revista, procurei essa revista, não encontrei, mas eu fui na internet e recebi, que é o Beyond Today.
e traduzir para a igreja, que é uma matéria muito interessante. Isso aqui é um estudo para vocês verem a diferença daqueles que servem a Deus, do lar que serve a Deus e do lar que não serve a Deus. Se alguém quiser, depois eu posso até passar. Olha só como é interessante. Um exemplo chocante na história. O quão pode ser a influência geracional dos pais sobre a sua própria família e descendentes. Ou seja, aquela questão de maldição hereditária. As pessoas não falam da maldição hereditária. Vamos falar um pouco aqui de maldição hereditária. Pois Deus também fala lá em Êxodo, no seu capítulo 20. Olha só, que aqueles que aborrecem ele de uma certa forma castigará da terceira até a quarta geração. Olha só, que coisa interessante. Em 1874, um membro do conselho da prisão do estado de Nova York notou que 6 membros de uma mesma família foram presos ao mesmo tempo. O conselho fez algumas pesquisas olhando para algumas gerações anteriores para tentar encontrar o casal original que deu início a essa tragédia familiar. Olha que coisa interessante. Eles traçaram a linhagem familiar até o ancestral nascido em 1720, ou seja, mais de 100 anos depois. Um homem considerado perigoso e ímpio, com uma reputação de criador de problemas da cidade. Ele também era alcoólatra e considerado de baixo caráter moral. Para piorar as coisas, ele se casou com uma mulher muito parecida com ele, e juntos tiveram 6 filhas e 2 filhos. Agora vamos ver o que acontece. Aleluia. Aqui está o relatório que revelou sobre acerca de 1.200 pessoas, ou seja, mais de 100 anos depois, já tinha uma geração de descendentes de 1.200 pessoas. Olha só desse casal, de 1720 a 1874, 1.200 pessoas. 310 dessas 1.200 pessoas, descendentes desse casal, 310 pessoas eram moradores de rua. Tinham 310 moradores de rua. Olha só, vamos seguir. Tinha 160 prostitutas nessa família. 160 prostitutas. 180 sofriam com o uso de drogas e álcool. Olha só que tragédia. 150 eram criminosos que passaram algum tempo na prisão, incluindo 7 por homicídio. Que coisa terrível. O relatório também descobriu que o estado de Nova York gastou $1,5 milhão. Naquela época era muito dinheiro, porque o dinheiro perdeu valor. Um caso chocante para a época, para cuidar dessa linhagem de descendentes, e nenhum deles fez uma contribuição significativa para a sociedade. Olha só o resultado de uma casa que não serve a Deus. Agora nós temos aqui um contraste refrescante. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa maravilhosa. Em contraste, outra herança familiar foi estudada envolvendo um casal que vivia aproximadamente na mesma época. Este segundo estudo familiar começou com o famoso pregador Jonathan Edwards, que nasceu em 1703. Homem que temia a Deus de forma muito profunda, viveu uma vida forte, uma vida de fortes valores morais, e tornou-se ministro e um homem de família muito dedicado. Ele se casou com uma mulher profundamente religiosa, dedicada à casa de Deus, chamada Sara, que compartilhava seus valores, e juntos tiveram 11 filhos. Eventualmente, Jonathan Edwards se tornou o presidente da universidade, ou reitor, como alguns dizem, lá em Princeton. Aqui está o que os pesquisadores descobriram a respeito desse homem. Vamos ver aqui como é interessante. Olha só, então, no ano de 1874, o mesmo ano que o outro,
a descendência dele tinha chegado a 1.400 pessoas. Olha só o que eles encontraram: 13 eram presidentes de faculdade, 65 professor universitário, 100 advogados. Aleluia. Vai anotando aí. Glória a Deus. Olha a diferença: 100 advogados, 32 juízes estaduais, 85 autores de livros clássicos, 66 médicos, Glória a Deus. 80 ocupavam cargos políticos, incluindo 3 governadores de estado, 3 senadores, e um deles tornou-se vice-presidente dos Estados Unidos. Aleluia. Olha a diferença da casa que serve a Deus. Deus é maravilhoso. Aleluia. Então vale a pena Glória a nós Deus. servirmos esse Deus. Vale a pena você lutar. Vale a pena nós lutarmos e entendermos a importância de estar na presença do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Deus, Ele é um Deus maravilhoso. A Bíblia diz que nós não podemos negligenciar a palavra do Senhor. A Bíblia diz também que você deve corrigir o teu filho. Nós temos que corrigir o filho, nosso filho. Lá em Provérbios diz que o pai que ama o filho não poupa a vara, mas a seu tempo o corrige. Aleluia. Faz uma coisa Glória a maravilhosa. Deus. Então, é o nosso dever para que um dia nós também venhamos falar que eu e minha casa servimos a Deus. Nós temos que ser exemplo em qualquer lugar que nós estamos. Glória a Deus, aleluia. Josué, ele foi esse exemplo. Josué podia falar isso aí com certeza, embora a Bíblia não relata a respeito da tua família, mas nós cremos assim que ele tinha uma família abençoada. Glória a Deus. Porque Deus é maravilhoso. E assim, meus irmãos, o nosso tempo já foi, já estourou. E eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade. Amém.